Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Moro vem sendo alvo de vazamentos de supostos diálogos com procuradores da Lava Jato. O ministro da Justiça vem sendo alvo de denúncias. Segundo o site da Intercept, Sérgio Moro teria uma relação suspeita com os procuradores que atuam na Operação Lava Jato. O ministro já se explicou. Em audiência no Senado, que durou mais de 9 horas, Sérgio Moro enfatizou que ele e os representantes do Ministério Público foram hackeados. Criminosos teriam acessado o celular deles e roubado informações. A veracidade do que vem sendo divulgado, no entanto, é questionada. A Polícia Federal investiga o caso. Para o presidente Jair Bolsonaro, Moro continua com muito prestígio. Eu já falei que o Sérgio Moro é patrimônio nacional. É um homem que, no meu entendimento, conseguiu o ponto de inflexão nesse grande mal que assola o país há décadas, que é a questão da corrupção. Agora, os vazamentos em si, né? Ninguém tem certeza da fidelidade do que está publicado ali. Existem programas hoje que simulam conversas entre aplicativos, entre duas pessoas que nunca se viram. Então, tudo é possível. Acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E, para mim, é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. Bolsonaro também afirmou que o governo vai encaminhar ao Congresso nas próximas semanas uma proposta que cria o chamado excludente de licitude. A medida pretende dar uma retaguarda jurídica às forças de segurança federais, quando governadores requisitarem missões de garantia da lei e da ordem, uma iniciativa que está prevista na Constituição, em que o presidente autoriza o emprego das Forças Armadas em ações de segurança pública. A medida, no entanto, também pode ter validade para outros agentes que atuam na segurança pública. Se aprovado, os policiais não poderão ser punidos criminalmente caso se envolvam em uma situação de confronto com criminosos. E nos bastidores do Congresso Nacional, um grupo de parlamentares já avalia a possibilidade de reeleições ao comando do Legislativo. A intenção é tentar reeleger os presidentes da Câmara e do Senado ao final do mandato. Os parlamentares pensam em apresentar uma proposta de emenda à Constituição para permitir a reeleição dos líderes do Legislativo sem qualquer limitação de período. O grupo quer que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre continuem no comando do Congresso, mas a Constituição proíbe que presidentes sejam reconduzidos na mesma legislatura. Com isso, se essa regra do regimento das duas casas não for alterada, em fevereiro de 2021, eles devem deixar a presidência da Câmara e do Senado. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal já foram consultados e deram aval à iniciativa sob o argumento de que se trata de uma questão interna do parlamento. Mas enquanto não há acordo sobre reeleição no Congresso, os partidos do Centrão e o PSL do presidente Jair Bolsonaro se movimentam para escolher potenciais candidatos à sucessão na Câmara em 2 anos. Para que uma PEC seja aprovada, é necessário o apoio de 308 deputados e 49 senadores em 2 votações. A deputada federal Flor de Lis vai prestar depoimento como testemunha na próxima semana. Ela tem a vantagem de escolher o dia e local do depoimento. No entanto, ela decidiu aceitar o convite da Polícia Civil para prestar esclarecimentos da morte do marido, o pastor Anderson Carmo, na próxima segunda-feira. Ele foi morto a tiros no último domingo. E aumentou em mais de 30% o número de atendimentos médicos e psicológicos em Barão de Cocais, Minas Gerais. A apreensão por causa da possibilidade de rompimento da barragem da Vale consome a saúde da população. Nos últimos 3 meses de tensão na cidade em torno da hipótese de rompimento da barragem na mina de Gongo Soco, aumentou em 6.000 o número de atendimentos hospitalares. Segundo a Prefeitura, a procura da população por médicos cresceu 35% desde que 450 pessoas tiveram que deixar suas casas que estavam ameaçadas. O problema aumentou há um mês,
quando os moradores iniciaram uma espécie de contagem regressiva para uma possível tragédia envolvendo a barragem Sul Superior. Segundo a prefeitura, isso fez muitos moradores adoecerem e outros tiveram prejuízos na renda. No final de maio, parte do talude escorregou sem provocar danos. Mesmo assim, a Defesa Civil de Minas Gerais garante que as autoridades de segurança continuam em alerta máximo porque o restante do paredão ainda pode desabar. No dia 28 de junho está marcada uma audiência de conciliação entre a mineradora, a Prefeitura e o Ministério Público para discutir demandas e direitos da cidade de Barão de Cocais. E agora vamos falar de saúde. Para tentar mudar o quadro de queda na vacinação, o Ministério da Saúde foi a Campus Party. A intenção é buscar na tecnologia uma solução para o problema. O Ministério da Saúde lançou um desafio para jovens que integram a Maratona de Tecnologia da Campus Party deste ano. No evento, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software, a intenção é de criar soluções específicas para conscientizar a população na prevenção de doenças e para que as metas de imunização sejam batidas. Para isso, o Ministério da Saúde lançou o desafio do Zé Gotinha. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o objetivo é desenvolver uma ideia que ajude no controle e amplie o alcance da vacinação. Parece que eles já nasceram com internet dentro da barriga das mães. Essa linguagem, a linguagem digital, a conectividade, que pertence muito a esse universo, levando um tema de enorme valência para todo o sistema de saúde brasileiro, que é a vacina, como vacinar, como se aproximar, como garantir que essa vacina chegue num país tão assimétrico, no fundo da Amazônia. Os organizadores esperam que mais de 70 mil pessoas passem pelo evento neste ano. Uma pesquisa revelou que mais de 60% dos brasileiros usam medicamento genérico. E o principal motivo, Mari, é o preço. Toda vez que o seu José Hernandes vai na farmácia, ele volta para casa assim, com uma sacola cheia de remédios. Quantos remédios tem aí, mais ou menos? Mais ou menos entre 8 e 10. E é remédio para quê? Para dores de coluna, para dores de estômago, não é para dores. Ou seja, o senhor gasta bastante com remédio, né? É, bastante. O aposentado gasta cerca de R$300 por mês com medicamentos e escolhe sempre os genéricos, que são mais baratos. O efeito é o mesmo e o preço é bem menor. Faz diferença? Faz muita diferença. Essa tem sido uma tendência cada vez maior entre os consumidores. Uma pesquisa feita pela Unicamp, em parceria com um instituto especializado em comportamento de mercado, revelou que as pessoas estão recorrendo cada vez mais aos medicamentos genéricos. O levantamento ouviu 4 mil pessoas em todo o país. E 63,4% disseram que compram pelo menos um remédio genérico. A grande maioria das pessoas já são orientadas pelos médicos que o medicamento genérico ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. E a grande diferença é o preço. O levantamento revela, no entanto, que se for possível escolher, a maioria dos consumidores ainda prefere os medicamentos de marca, 63,55%. A Suzamara está com a receita na mão, mas antes de comprar, ela diz que faz uma pesquisa na internet. Sempre vou lá no Google, pergunto, que tem sempre o Reclame Aqui, e verifico se vale a pena ou não pegar o genérico, aquela receita. E aí se dependendo de valor, pego o genérico, se não, eu fico com o normal. Segundo a pesquisa, o principal critério das pessoas na hora de escolher um remédio é financeiro. Muitas vezes, os clientes escolhem o genérico por ele ser mais barato. E a diferença realmente pode ser grande. Um exemplo é essa farmácia aqui em São Paulo. O desconto pode chegar a 90%. As pessoas hoje em dia todas querem e precisam economizar. E elas sabem que aqui os preços são imbatíveis. A Maria do Carmo é uma das clientes que aproveita o desconto. Ela tem 77 anos e sofre de depressão. Por isso tem que fazer uso contínuo de medicamento. O preço do remédio de marca é R$70. O genérico custa 11. A diferença é grande, né? Opa. E faz efeito, viu? Dizer que o genérico não faz, faz muito. A senhora confia? Confio, muito. E a senhora sente esses efeitos? A senhora se sente melhor com ele? Muito, muito. E um mês senti um grande efeito. Antes mesmo de tomar, o remédio já faz efeito. Para o bolso e para o humor dela.
é para depressão, só o preço já melhora a depressão. Tudo, né? Então, assusta as valaçareiras. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, se encontrou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente diz estar empenhado em levar a sério as recomendações da alta comissária. O encontro ocorreu no Palácio de Miraflores. Os dois discutiram sobre a grave crise política e econômica que o país enfrenta. Bachelet também se reuniu nesta sexta-feira com o líder opositor Juan Guaidó. O político é reconhecido por dezenas de países como presidente interino. Um dos temas abordados foram os presos políticos. Segundo a ONU, 1/4 da população venezuelana, equivalente a 7 milhões de pessoas, necessita de ajuda humanitária urgente, enquanto 4 milhões emigraram desde 2015. O secretário de Estado britânico das Relações Exteriores para a Ásia, Mark Field, foi suspenso de suas funções após agredir uma militante do Greenpeace. Um grupo de mulheres da organização ambientalista invadiu em Londres um jantar de gala que reuniu a elite financeira. Com uma bandeira com a inscrição Urgência Climática, começaram a circular entre as mesas. O secretário de Estado britânico das Relações Exteriores para a Ásia, Mark Field, levantou-se abruptamente e pegou uma das militantes pela nuca e a forçou a deixar o lugar. O Greenpeace considerou a imagem chocante, enquanto a primeira-ministra Theresa May avaliou como preocupantes. O governo anunciou que o deputado conservador será suspenso de suas funções como secretário de Estado enquanto uma investigação estiver sendo conduzida. Field pediu desculpas. Ele ressaltou que não havia segurança e, por uma fração de segundo, temia que a militante estivesse armada. E veja a seguir, avião bimotor cai no Havaí e deixa 9 mortos. Os detalhes em instantes. Até já!